Fala, moçada da corrosão. Continuando as nossas aulas, nós continuamos então a estudar as formas, as medidas que são tomadas para proteger os metais contra o fenômeno da corrosão. Nas últimas aulas nós estudamos o emprego de inibidores. Na aula de hoje, um outro método possível de ser empregado é a modificação de processo, de projeto e de propriedades de metais, certo? Isso só é empregado quando você tem uma impossibilidade de empregar um inibidor. A gente já estudou esses inibidores de adsorção, catódico, anódico. E se for inviável usar um inibidor porque ele é muito caro, talvez seja melhor modificar o processo, certo? Modificar a estrutura do metal e o próprio projeto, ok? Se o inibidor contaminar o produto, tirando a qualidade do produto, também é indesejável, né? Se ele tiver qualquer influência, então, no processo industrial. Então, qualquer uma das intervenções desse inibidor é motivo para não utilizar esse método de combate à corrosão, certo? Então, vamos estudar esses três fatores aqui. O primeiro e o segundo, bem relacionados à química, né? À tecnologia de processos químicos. A terceira já é mais voltada para a parte de engenharia de produção, engenharia química, certo? Mas de todo jeito a gente vai discutir algumas coisinhas aqui. Gente, a modificação do projeto é alterar alguma característica, alguma forma que esse processo ocorra. Por exemplo, às vezes você tem um reator que a reação ocorra em meio ácido, uma reação que você faz em meio ácido. Por exemplo, uma reação orgânica que é catalisada por um ácido. É uma hidrólise catalisada por ácido. Será que não tem como fazer essa hidrólise catalisada por uma base? Se for, talvez seja interessante alterar esse processo, não fazer a catálise ácida. Entenderam? Então, alguma coisa para modificar o processo em si, o processo químico, o processo industrial em si. Certo? Aí aqui eu coloquei um exemplo, reações orgânicas catalisadas pelo cloreto de alumínio. Geralmente é feito em fase líquida. Só que, se não tiver um método de proteção ali instalado, capaz de evitar uma reação paralela, o cloreto de alumínio ele hidrolisa e forma ácido clorídrico no meio. Como o meio é aquoso, vai formar uma solução de ácido clorídrico e isso vai causar corrosão. Uma forma de modificar esse processo aqui é trabalhar em fase gasosa. Trabalhar com esses reagentes na fase gasosa ou de vapor, né? E fazer essa reação dessa forma. E não em meio líquido, certo? Uma forma de modificar o processo. Mais um exemplo, então, para vocês. A modificação das propriedades dos metais, a gente sabe que os metais, cada um é resistente a um tipo de material, cada um vai ser indicado de acordo com o meio, certo? E uns metais são mais resistentes que os outros. Lembra daquelas tabelinhas de potenciais que a gente viu? Alguns metais eram mais nobres e tudo mais, né? E também a gente viu que alguns metais eles têm uma tendência de formar uma película de passivação. Mesmo tendo um potencial de corrosão que é um potencial que contribui para a ocorrência da corrosão, a gente poderia esperar uma corrosão muito intensa, porém, ele tem como característica formar um filme passivante, uma película passivadora que dá resistência para esse metal. Então, coloquei aqui para vocês um exemplo aqui de dois materiais largamente utilizados. O ferro ele tem baixa resistência à corrosão, mas ele tem ótimas propriedades mecânicas, muito interessante para a indústria. O alumínio ele tem uma alta resistência à corrosão, mas, pelo contrário, propriedades mecânicas ruins. É um metal mole, né? Então, a gente tem que chegar num consenso, chegar no meio termo. E esse meio termo a gente consegue com algumas ligas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tirando aqui esse material, de novo, do livro do Gentil, que é o livro que a gente usa nesse material. Se vocês observarem, aqui nessa tabelinha, ferro ou a liga de aço ainda não deu uma resistência total para corrosão, ainda continua com taxas significativas aqui de corrosão, não conseguiu eliminar. Então precisa de outras ligas capazes de resistir a esses meios corrosivos. Olha, água potável, cloreto de sódio a 3%, ácido sulfúrico a 1000%. São meios brandos, porém
todos aqui apresentamos taxas significativas de corrosão. E aí a tabelinha também retirada do Gentil, vocês podem observar, do livro de corrosão do Gentil, vocês podem observarem aqui algumas compatibilidades. O ácido carbono, por exemplo, você pode utilizar para armazenar o ácido sulfúrico concentrado, não corrói. O ácido inox pode utilizar ácido nítrico e ácido sulfúrico diluído. Então, se for diluído no ácido carbono, vai corroer o ácido carbono. Agora, diluído, o ácido inox resiste. O alumínio ele é compatível com vários tipos de ácido e não é compatível com base. A gente já vai discutir os que não são compatíveis. O cobre, por exemplo, ele é compatível com a água do mar, com o ar atmosférico e com a água potável. O níquel, ele é compatível com álcalis, resiste bem a álcalis. O zinco, só lembrar das telhas de zinco, né? Aquelas telhas na verdade é uma liga, mas o zinco é o metal encontrado em maior quantidade e ela é resistente a atmosferas urbanas e rurais, certo? E o que corrói? O que tem que tomar um cuidado extremo? Olha só, aço inox em meio de cloreto pode causar a corrosão. Lembra que eu até discuti isso com vocês, que o cloreto ele é capaz de perturbar aquela película passivante do aço inox e poder causar uma corrosão localizada, uma corrosão por pitch, certo? Olha os metais, alumínio, zinco, estanho e chumbo, todos eles são corroídos por meios cáusticos, certo? O zinco, a atmosfera industrial não aguenta, né? Ele é facilmente corrosivo em atmosferas industriais. Cobre e ligas, ácido nítrico, ácido sulfúrico e amônia. Nesses três meios o cobre não resiste, né? Então essa tabelinha aqui é a tabelinha de incompatibilidade, certo? Trouxe aqui os principais para vocês. A modificação do projeto é o que eu falei que é mais voltada para a área de engenharia. Mas aqui a gente pode ter algumas ideias, né? Porque é o seguinte, caso tenha um meio corrosivo, nós vimos que uma das perdas econômicas indiretas é o tal do superdimensionamento, quando não entende as causas que causam a corrosão. Mas esse superdimensionamento tem que partir de um estudo mostrando que a corrosão está ocorrendo e que pode ser diminuída aumentando uma espessura, certo? De uma tubulação, de uma chapa, de um equipamento aí. É uma forma da engenharia fazer um projeto para estruturas com espessuras maiores, né? Para resistir à corrosão e não ter que parar para fazer essa substituição antes da hora. Tem uma durabilidade maior, é uma das formas que a engenharia consegue intervir. A outra, gente, é na forma de associação da corrosão com esforço mecânico. A gente viu que essa associação é terrível para a resistência do material. Então, em vez de ter uma queda brusca de um líquido sobre um recipiente, por exemplo, ele pode ir batendo, né? E o esforço mecânico associado com a corrosão vai dar uma intensidade maior para o processo de desgaste do material. Então a engenharia pode fazer, então em vez de cair um líquido, uma solução aquosa, ou uma solução ácida ou cáustica, aqui for, em vez de cair dessa forma, o que ele pode fazer? Rampas para amortecer essa queda, né? Então tira o esforço mecânico, tira o dano abrasivo que isso aqui poderia causar, certo? Não formar ângulos fechados que estrangulem, causem estrangulamentos desnecessários nas tubulações. Se fizer ângulos mais fechados, né, corre o risco de acontecer a mesma coisa. Corre o risco de ocorrer um fenômeno aqui abrasivo. Então, é melhor suavizar as curvas em tubulações e tudo mais. Isso aqui é engenharia, deve levar essa questão aqui da corrosão em consideração antes ou depois de aprimorar um processo industrial. Tá joia? Então são esses 3 métodos de combate. Na próxima aula a gente vai estudar os revestimentos, antes de aplicar o revestimento, a limpeza e o preparo de superfície, antes da gente realmente continuar nos métodos de proteção à corrosão. Então, por enquanto, a gente viu inibidores, essas modificações que podem ser feitas metal no projeto e no processo, e na próxima aula a gente vai aprender como preparar uma superfície para receber um revestimento. Beleza? Até a próxima aula.